Problemas relacionados à saúde no trabalho, como a correção da postura em frente ao computador, têm sido preocupações de várias áreas do conhecimento. Fazer com que uma tarefa se adapte ao trabalhador e não forçá-lo a adaptar-se a ela é o conceito básico de uma ciência chamada ergonomia. Ergonomia é a segurança, né, do trabalho, né, as condições físicas para o trabalhador. É um estudo sobre os danos que causa no teu corpo pelas posições que tu faz, o movimento repetitivo, quantidade de luz, assim, talvez. Eu sei que é um estudo assim de cada tipo de trabalho, não é? Com o tipo de posturas que tu tem que ter, enfim, eu acho que é isso. Eu passo quase 10 horas sentada na frente de um computador, numa cadeira, então a minha posição geralmente é essa, quando eu estou muito cansada no final do dia. Eu passo 6 horas por dia sentada na frente do computador, digitando, e hoje eu uso óculos por causa disso. Assim, problema de coluna eu já tive, né? Mas daí aprendi a alongar, levantar de cada 2 horas, ter um cuidado maior, assim. Um bom rendimento físico acaba impactando na qualidade do seu trabalho, né? Então, se tu tem um corpo saudável, tu tem uma mente saudável também. Não dá para segregar, né, corpo e mente, e aí é isso que geralmente acontece nos trabalhos modernos, né? Então, se tu trouxer um bem-estar para os trabalhadores, eles vão, com certeza, ter muito mais criatividade e disposição para trabalhar. O Pesquisa em Pauta de hoje traz uma entrevista com Fernando Amaral, professor do Departamento de Engenharia de Produção e Transportes e coordenador do Núcleo de Capacitação em Ergonomia, Saúde e Segurança Ocupacional. Ele fala sobre a importância do estudo de ergonomia e quais são os principais problemas de saúde no trabalho. Confira! Como que é a tua trajetória como pesquisador em ergonomia e saúde no trabalho? Bom, na realidade eu comecei trabalhando com ergonomia nos idos de 1990, mais ou menos. De formação eu sou engenheiro civil, mas como eu trabalhei muito tempo em hospitais, eu comecei a me interessar com o desenvolvimento de aparelhos para a área, principalmente da parte de biomecânica, né, ortopedia. E aí eu comecei a me interessar por ergonomia. No Brasil, naquela época, não existiam cursos que fossem capazes de dar uma formação para o profissional. Então eu obtive na época uma bolsa do governo belga e fui fazer mestrado na Bélgica. Terminei o curso em 1992 e voltei ao Brasil e em 93 eu ingressei aqui no programa de pós-graduação em Engenharia de Produção. Na época eu estava começando e começamos a área de ergonomia. Em 1994 eu fui para a França fazer doutorado e aí eu, por acasos da vida, né, acabei voltando para a Bélgica e terminei o doutorado na Bélgica. E voltei lá em 1999, início de 99, onde comecei, né, a trabalhar mais seriamente dentro da ergonomia, dentro da URGS. Durante esse tempo todo, né, o interessante é a gente ver que as coisas mudaram muito em termos de ergonomia no Brasil. E a formação que eu tive serviu para complementar tanto um lado de engenheiro, né, como também de um lado médico, clínico, porque o meu diploma de doutorado foi pela Faculdade de Medicina. Então me vi obrigado também a estudar ciências da saúde, né, e todas as disciplinas que demandam o entendimento da saúde ocupacional, da medicina do trabalho. E aí pude ter uma vivência maior, tanto do lado da psicologia também, enfim, todos esses conceitos que fazem a ergonomia como um todo. Com que conceito de ergonomia o senhor trabalha? Na realidade, o conceito é o mais amplo possível. A gente diz que existem várias definições de ergonomia em função, inclusive, da formação de cada profissional. Existem psicólogos, existem sociólogos, existem médicos, existem fisioterapeutas, engenheiros, administradores, que trabalham com recursos humanos. Enfim, existe toda uma gama de profissionais. Mas, como a gente trabalha dentro da engenharia de produção, a gente procura ter uma formação muito mais generalista. Então a nossa definição é adaptar o trabalho ao homem e não ao contrário. Então isso seria ergonomia. Se a gente consegue fazer isso, a gente está fazendo uma boa ergonomia. E quais são as principais relações entre ergonomia e saúde? Na realidade, as relações elas são muito amplas, né?
mas também existem alguns elos principais. Por exemplo, existe tanto da saúde mental como da saúde física. Mas esses elos também eles são, digamos assim, unidos a determinadas demandas, principalmente as demandas de produção. E a gente não consegue fazer dissociar tanto a produção como a segurança, como a saúde do trabalho dentro, né, desse contexto. A gente procura determinar essas relações, essas principais entre ergonomia e saúde, não só especificamente com a saúde, mas também buscando esses outros conhecimentos. Então, saúde mental, saúde fisiológica, né, a parte biomecânica, mas também não desvinculando esses aspectos de todos os outros que são inerentes à parte social, né, psicossocial do problema. E qual que é a importância da pesquisa nessa área? Na realidade, a pesquisa é fundamental, porque hoje em dia existem várias demandas, tanto do ponto de vista social, como também do ponto de vista produtivo específico. Então, dentro das empresas, precisa muito de pesquisas que possam mostrar novas perspectivas de desenvolvimento, considerando o homem dentro do contexto como sendo um elo principal, antropocêntrico, como a gente costuma dizer, e dentro desse antropocentrismo, essa preocupação de produtividade, de saúde e de segurança no trabalho. Saúde, entendendo muito bem esse contexto mais amplo que é o lado psicológico e social dentro do trabalho. E quais são os principais problemas relacionados à saúde no trabalho? Os principais, eu diria assim, que os que mais chamam a atenção são os problemas relacionados à parte fisiológica, de um lado, que seriam os problemas musculoesqueléticos, tanto relacionados aos membros superiores como dorsolombares. Normalmente as pesquisas, principalmente, são voltadas à parte dos membros superiores, né? Mas a gente costuma dizer que braços a gente tem 2, pernas também 2, mas coluna a gente tem uma só. Então, com relação à parte da coluna, seria algo muito mais interessante e as demandas deveriam ser maiores do que são. Então, essa preocupação entre as duas, né, tanto parte musculoesquelética como a parte musculoesquelética, membro superior e dorso lombar, são importantes. Isso do lado fisiológico. Do lado psicossocial, diria também do lado cognitivo, existem muitas demandas de entendimento de processos, como é que o homem trata as informações, como é que essas informações chegam e como é que ele pode, digamos assim, governar ou controlar todo o seu entorno, né, para poder realizar bem o seu trabalho. Então, o lado cognitivo é muito importante. Tem o lado também de estresse no trabalho, que é muito estudado. A parte também de estudos de equipes alternantes, né, onde as pessoas trabalham em turnos de manhã, de tarde, de noite, em equipes, e onde essa parte da ergonomia também vem a contribuir como um ponto muito favorável e de importância fundamental para as empresas. Que áreas profissionais tu encontra maiores problemas relacionados a essa ergonomia? Na realidade, assim, as demandas vêm através de indicadores. Os indicadores eles podem ser tanto do ponto de vista produtivo, por exemplo, empresas que têm retrabalhos, muitos retrabalhos, erros, né? Diminuição da performance dos operadores, problemas de layout, né? Problemas de transporte de materiais, de levantamento manual de peso, enfim, prevalências importantes de doenças nas empresas, que é um outro indicador importante. Prevalência, digamos assim, é o número de dados ou de sujeitos que apresentam um determinado sintoma numa amostra, né? Então, essas prevalências todas são importantes para guiar os estudos ergonômicos. E também, do lado psicossocial, a parte de estresse, né? A parte comportamental, alterações de comportamento, a parte de qualidade de vida no trabalho, todos eles são indicadores de necessidades de estudos ergonômicos, sejam eles aí no caso psicossociais ou no caso fisiológicos. E que projetos sobre saúde no trabalho estão em andamento hoje na universidade? No nosso núcleo a gente tem um trabalho que está sendo começado agora, que eu reputo de grande importância,
que é o estudo dos pilotos agrícolas, né? Entendendo como é que a carga de trabalho desses pilotos, né, e os fatores físicos ambientais podem implicar em problemas de saúde dessa população. Assim. E é uma população dentro do nosso estado, principalmente, e também no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do Norte, bastante importante. Então a gente tem um grande número de profissionais que são expostos a uma grande carga de trabalho e a gente está desenvolvendo algo nesse sentido. Um outro aspecto muito importante é o entendimento do custo, né, do custo das melhorias ergonômicas dentro das empresas. Então o que a gente procura ver? A gente procura entender que ergonomia é algo bom, né? A gente diz que ergonomia é bom, que ela traz vantagens, que ela traz conforto, que ela traz saúde, que ela traz segurança, mas quanto é que custa isso, né? Qual é a vantagem, não do custo de implantação, mas do custo-benefício que essa ergonomia pode trazer em termos econômicos para as empresas? Ou seja, como é que a gente mede isso? Ergonomia é bom? Sim, é bom. Mas o que eu ganho com isso, em termos econômicos? Isso a gente está tentando responder através de uma tese de doutorado, né? E para mostrar que ela é muito multidisciplinar, ela é desenvolvida por um fisioterapeuta. Então é um fisioterapeuta que está estudando custos dentro das empresas. Existe uma outra pesquisa que é relacionada com a parte da enfermagem, ou seja, com o pessoal que lida com enfermagem de maneira geral. Então, está tentando estudar a parte dorso-lombar, né, os problemas dorso-lombares relacionados com o trabalho de enfermagem. Então é muito difícil a gente avaliar todos os fatores, digamos assim, que podem causar problemas a esse pessoal, né, que trabalha na área. Então a gente está tentando identificar principalmente os principais fatores, mas no caso de origem, expressos de origem carga de trabalho, que se expressam em termos de problemas musculoesqueléticos. Existe também um lado da ergonomia que vai para a gestão, né? E a gente está tentando entender também quais são os problemas relacionados à gestão de design e à ergonomia, para tentar melhorar os processos, né? Desde o projeto do produto até a sua colocação em produção e finalização, colocação no mercado. Então existem pessoas também que trabalham nessa linha. Existem também trabalhos que são desenvolvidos dentro da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. A gente tem estudos, né, principalmente de cargas de trabalho em carteiros, né, no qual essas pessoas é uma população que sofre bastante, né? Carregar papel é pesado, né? E distribuir o papel também é complicado. Então existem alguns mestrandos que trabalham nesse sentido. Enfim, existem muitas outras pesquisas, né? Tem gente que trabalha também com a parte de saúde geral dos dentistas, né? Existem pessoas que trabalham, enfim, com várias populações, né, de trabalhadores específicas de profissões, e que seria assim bastante extenso de citá-los como um todo. Mas as principais, né, são essas, né? Eu esqueci uma grande pesquisa que está ocorrendo também em termos de nanotecnologia, ergonomia e nanotecnologia. Ou seja, existem muitos laboratórios nas universidades de pessoas manipulando elementos nano, vamos chamar assim. Então, esses elementos, a gente ainda não sabe como é que isso vai afetar o homem, porque os números que a gente tem, né, em relação a esses elementos mais comuns, né, tanto do ponto de vista toxicológico como não toxicológico, que podem afetar a saúde humana, eles são mais conhecidos. Mas quando a gente trata de algo muito pequeno, né, para os nossos conhecimentos atuais, isso demanda uma preocupação muito maior. Qual que é a função do Núcleo de Ergonomia e Capacitação em Saúde e Segurança? Na realidade, a função ele tem várias, né? Mas eu diria que a principal função é a pesquisa, de tentar integrar desde a graduação até a pós-graduação, seu nível mais alto, que seria doutorado. Então, relacionando bolsistas de iniciação científica, profissionais, mestres e doutorandos, ou até mesmo doutores, né?
dentro de um ambiente de pesquisa que procura justamente buscar informações dentro das empresas. Nosso laboratório são as empresas bem especificamente, não necessariamente seja uma indústria, mas também é na área de serviços. Então, dentro da parte de comércio, vamos dizer assim, comércio varejista, né, atacadista, as pessoas que trabalham dentro dessa perspectiva de inserir demandas, né, de buscar demandas para que a gente possa criar soluções de melhoria, tanto da saúde, da segurança, do conforto, né, dessas pessoas, para que a gente tenha um Brasil melhor, né, e a gente consiga não só mostrar as nossas pesquisas internamente como externamente. Então, acho que o nosso grande desafio é esse, é tentar mostrar que dentro do nosso país a gente produz bem, produz com qualidade, mas a gente também produz com saúde, com segurança, né, com conforto para as pessoas e que a gente consiga fazer isso da melhor maneira possível. Essa é a ideia do LOP, né, e como a gente trabalha. A gente procura integrar as empresas, né, buscar essas informações e prestar alguns serviços que são de relevância para essas empresas. Então, muitas empresas já nos procuraram, a gente tem tanto do ramo petroquímico, do ramo da indústria automobilística, da indústria metalmecânica, enfim, todos os polos mais representativos da nossa indústria, tanto dentro do Rio Grande do Sul como fora dele, né, a gente procura transmitir e buscar e mostrar essa mensagem que realmente a gente pode fazer algo melhor para as pessoas e tentar, dentro do nosso conhecimento, né, integrado entre os profissionais de engenharia, né, da área da saúde, da área das ciências sociais, tentar mostrar que esse grupo de pessoas pode fazer a diferença. E esse conhecimento é transmitido para as empresas de maneira, digamos assim, dentro dos seus quadros, tanto gerenciais como também dentro do chão de fábrica. Então a gente faz essa formação, a gente leva isso para as empresas e a gente tem conseguido bons resultados, né, no cômputo geral. Acho que o senhor teria mais alguma coisa a acrescentar? Eu só tenho a agradecer a oportunidade, né, de mostrar que a gente tem um trabalho importante, né, dentro da engenharia de produção, principalmente dentro do laboratório de otimização de produtos e processos, onde esse núcleo de ergonomia se encontra, e ele tem bastante relações, né, com essas outras áreas da engenharia de produção. E isso faz um diferencial muito grande, a gente consegue não perder em termos produtivos e ter um ganho do lado humano, né, buscando justamente essa interação maior. Muito obrigada. Eu que agradeço.